Sutra para a cura espiritual. Sutra sagrada contínua, chuva de néctar da verdade. Revelação divina da confissão. Se acaso estáis enfermo, procurai um orientador de meu ensinamento, e a ele pedi que ore por vós, e dele aprendei a praticar a meditação Shinsokan, sendo o orientador de meu ensinamento aquele que recebeu a minha palavra, as palavras dele curar-vos-ão. Aqui quando põe minha, meu, está em letra maiúscula, está se referindo a Deus falando. Se após um exame de consciência julgais ter algum pecado, confessai sem nada esconder ao orientador de meu ensinamento. Meu ensinamento ensina a inexistência do pecado. Prega a inexistência do pecado, mas é um erro pensar que é desnecessária a confissão, porque o pecado é originalmente inexistente. O pecado é originalmente treva e se extingue quando exposto à luz da verdade, ou seja, o pecado ele não existe, então ele é uma ilusão mental. Então ele está baseado numa crença errônea a respeito da vida. Então toda vez que você vai fazer uma cura, o que ele coloca é que antes você traga a luz da verdade. O que é essa limitação? O que é esse pensamento? Se sente pecador, e aí você vai vendo várias outras coisas que elas podem emergir para você ir curando, culpas inconscientes, culpas conscientes, medos, inseguranças, maledicências, memórias negativas de mau agouro, de mau desejo, de momentos de experiências e etc. Então o pecado é originalmente treva e se extingue quando exposto à luz. Então você não esconde as mazelas que pensa ter em você, ou que pensa estar sendo projetado sobre você, ou coisas assim. Você traz a luz da verdade para que aquilo seja exposto. E aí isso tem mais profundidade ainda nesses ensinamentos aqui, que trazer a luz da verdade também não é ficar falando, né? Porque se você observar todo o ensinamento, todo o processo de instrução, você fica falando, fica trazendo a negatividade para a vida. Falar a respeito não é sair falando para todo mundo, sair falando dos problemas, sair maldizendo, porque está sendo uma propagação do campo de ilusão. Trazer à luz e evidenciar, digamos, esse pecado, essa culpa inconsciente, esta coisa, é reconhecer antes de tudo para si próprio e para o mestre mais elevado que está dentro de si mesmo. Então, faltas que acha que tenha, rancores ou mágoas, ou qualquer atividade dessa natureza, antes de tudo é ali que a coisa começa a acontecer e começa a trabalhar. Trazer para a luz, olhar para aquilo, não fingir que não existe. Mas também não confundir isso em achar que falar sobre é sair falando e propagando o campo de ilusão, porque não é a mesma coisa. Então vamos lá, o pecado é originalmente treva e se extingue quando exposto à luz. Porém, quando é mantido oculto, ele continua como treva e não se extingue. O preço do pecado é a morte. Quando se mantém escondido o pecado, impedindo que ele seja exposto à luz, a consequência é a morte. Homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado, é porque ainda tendes apego a ele. Se temeis a exposição do pecado, é porque ainda estáis apegados a ele. Não deveis perder a humildade para ouvir em meu ensinamento que, originalmente, o pecado é inexistente. Se conheceis a verdade de que o pecado é originariamente inexistente, por que ocultar o pecado, temendo sua exposição? Não deveis enganar a vós próprios, dizendo, sou inocente, porque o pecado inexiste originariamente. Enganardes a vós próprios é o primeiro dos pecados. Isto porque ocultais a vós mesmos e impedis a manifestação de vossa imagem original, que é perfeita. Porém,
Uma vez confessado o pecado, não deveis torturar vossa mente, que é a extensão da mente de Deus, voltando a vós prender aquele pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. A treva não se extingue quando exposta à luz? Sim, não desaparece o pecado daquele que não confessa arrependido, assim como não desaparece a treva que não é exposta à luz. A confissão pode ser feita discretamente a um orientador religioso, pessoalmente ou por meio de uma carta. E aqui eu já trago um método também que é muito eficiente, que é quando você vai, seja porque tem um pecado ou não, uma culpa, uma mágoa com alguém, você pode escrever uma carta direcionada a Deus, uma carta. Você com seus pensamentos expõe na carta o que incomoda, os rancores, o seu esforço em fazer as modificações, as perguntas do que está nublado, que precisa vir à luz. E aí você queima essa carta, deixando que ela vá ao universo, deixando simbólico, representativo. Mas é especial para auxiliar nesse processo ali da psique, né, de poder liberar essas atividades, de poder trazer para a luz de si mesmo e liberar definitivamente, principalmente quando é inconsciente. Às vezes tem uma coisa que você já fez e está vindo de um campo externo, né, de um sinal de projeção. E aí você vai mantendo limpo aquilo, e fazer transmutação é sempre eficiente também. Entretanto, nenhuma eficácia há em expor o pecado diante do público, que irrefletidamente faz comentários maldosos. Nenhuma eficácia há em expor o pecado diante do público, que irrefletidamente faz comentários maldosos. Nenhuma eficácia há em expor o pecado diante do público, que irrefletidamente faz comentários maldosos. Que eficácia há em projetar a escuridão sobre a escuridão? O homem, no momento em que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição própria do Filho, filha de Deus que é. Após confessar com toda a sinceridade, permanecei tranquilos. Sois verdadeiramente meus filhos. Eu sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco. Vossa alma é abençoada e bendita, e obtendes a vida eterna. Sois verdadeiramente meus filhos. Eu sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco e expande o amor em vosso coração. Vossa alma é abençoada e agraciada, e obtendes a vida eterna. Minha luz se expande sobre vós, sobre mim e sobre tudo. Se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo, e as vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Visitai as pessoas enfermas, orai por elas e realizai também a meditação Shinsokan. Nós vamos trazer aqui a meditação Shinsokan, muito bonita. Ao orardes, lembrai-vos de que a relutância em oferecer dinheiro e o desejo de receber dinheiro, ambos são vibrações de ilusão que não sintonizam com as vibrações espirituais de Deus. Deixai que Deus se manifeste, a grande inteligência cósmica. Livrai a mente da ilusão das limitações. Tudo fluirá.
Deus é abundante. Fiéis de todas as localidades, unidos orais uns pelos outros. Membros de uma família, orai uns pelos outros. Lembrai que, embora ocorra a cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus, dessa grande inteligência maravilhosa. Não vos esqueçais da fonte, lembrai-vos da fonte, amai-vos uns aos outros, reverenciai-vos uns aos outros, respeitai-vos uns aos outros, abençoai-vos uns aos outros, dedicai-vos uns aos outros e venerai a Deus. Sendo este mundo semelhante a uma tela cinematográfica, onde se projetam mescladas aí a luz e a ilusão, único meio de eliminar o logo e sofrimentos do mundo consiste em eliminar a ilusão o quanto antes possível. Eu me permito, permissão concedida, manifestai. Revelação Divina de 12 de agosto de 1932. Que dia é hoje? Que horas são? Qual é o mês? Que ano estamos? Atualizai, ascensionai, esclarecei e purificai os sentidos. Assim seja, assim é, assim se faça. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. No presente, no passado e no futuro. Eu te perdoo, te bendigo, te abençoo e te agradeço. No presente, no passado e no futuro. A natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê e ouve as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê e ouve as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Assim seja, assim é, assim será. Divino Criador, limpa em mim, em nós, os bloqueios que nos obstruem ter a percepção correta para identificar as crenças errôneas que nos iludem a mente e nos impedem de ver a imagem verdadeira da vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sentimos muito, nos perdoe, te amamos, somos gratos e gratas. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Divino Criador, limpa em mim, em nós, os bloqueios
que nos obstruem ter a percepção correta para identificar as crenças errôneas que nos iludem a mente e nos impedem de ver a imagem verdadeira da vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sentimos muito, nos perdoe, te amamos, somos gratos e gratas. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Te perdoo, te bendigo, te abençoo, te amo. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. Nos perdoamos, nos bendizemos, nos agradecemos, nos amamos. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. As correntes se arrebentam, não participam da imagem verdadeira da vida. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.